Esse é o antes do cabelo, um cabelo com uma raiz bem manchada. Reparem que tem uma mal aplicação aqui na raiz, na tentativa de cobrir brancos. Na verdade, ficou bem manchado. O cabelo dela já é loiro nas pontas, mas essa raiz está bem manchada. E é isso que a gente vai arrumar nesse cabelo. É um cabelo bem fino, tem um pouco de brancos o cabelo dela, por isso que ela sempre retoca a raiz, cobre a raiz com coloração. Mas a aplicação foi mal sucedida. Reparem como ele tem bastante manchas escuras e claras, a raiz com cabelo branco e comprimento e pontas bem clarinho. Nós vamos misturar 7 com 4 para dar uma luminosidade na altura de 6, 2 vezes 7, 1 vez 4, 7, 7, 14, mais 4, 18, que eu vou dividir por 3, porque eu coloquei em 3 proporções diferentes, eu vou ter uma base na altura de 6. E o ponto 89 vai me fornecer um pouco de nuances frias. Com o oxidante de 5 volumes, mexe, mistura muito bem. E aqui nós temos a fórmula para as inversas. Agora vamos preparar a fórmula para a descoloração. Pó Sublime White da Essence para cabelos finos e sensíveis. Nós vamos utilizar oxidante de 40 e 10. Aqui eu terei como resultado uma força intermediária de aproximadamente 25 volumes. 40 mais 10, 4 e 10 são 50, que eu divido por 2 dá 25. Reparem na textura desse pó, mesmo na proporção aí de 1 para 2, ele fica uma espessura bem boa para se trabalhar, é um efeito mousse, não fica muito mole. E esta é a nossa fórmula para a descoloração. E nós vamos trabalhar em seções na diagonal, vamos trabalhar em seções na transparência e inteiras. Uma positiva e outra negativa. Ou seja, vamos aplicar uma descoloração e na próxima vamos corrigir aquela raiz manchada com a nossa fórmula. Sempre mechas bem finas na diagonal, seções inteiras, são subseções inteiras. E na diagonal, aqui estamos clareando, fecha o papelote. E na próxima seção bem fina, na transparência, em diagonal, o segredo para você levar mechas inteiras, sem costurar e sem eriçar, é você trabalhar na diagonal. Aqui nós tampamos só aquela partezinha da raiz que está a mancha, devolvendo um fundo ali numa cor só, que é uma base um pouco mais escura, pois ao retocar sua raiz, aplicaram nela uma base muito clara e acabou ficando manchado, com tons bem quentes. E aqui nós estamos devolvendo a base na altura de 6 para ela. Aí vamos intercalando. Aqui eu estou dividindo a seção direitinho. Eu estou filmando de cima para baixo. E aqui vai se perceber bem que a gente está trabalhando bem na diagonal aqui. Esta é a negativa, porém a gente trabalha só na raiz mesmo, naquela partezinha manchada. As pontas a gente preserva sem escurecer. A próxima, a gente descolore aqui, eu dividi a seção em 2 porque ela ficou bem larga. Descolori a metade. Fecho o papelote. E descolore a outra metade. Lembrando que aqui a gente dividiu em 2,
pois a sessão ficou bem larga. Você vai trabalhar com sessões não tão largas ali, você vai ter a necessidade de dividir às vezes. E aqui a negativa, onde a gente apaga a raiz, corrige aquela mancha na raiz com a nossa fórmula na altura de 6 com as nuances 89 de uma forma bem suave. Separamos aqui a próxima, essa a gente vai descolorir, dividir ao meio também para não ficar tão largo na minha plaquete. Descolore. Fecha o papelote. Descolore a outra metade. Essa técnica é uma técnica muito simples e muito rápida. E fica um resultado belíssimo. Essa nós vamos cobrir, é a nossa negativa ou a nossa inversa. A próxima vamos descolorir e assim nós vamos até o final. Aqui eu já não precisei dividir, já coube a seção toda dentro da minha plaquete. Fecha o papelote. Agora vai ser a negativa. A negativa você não precisa colocar dentro do papelote, você pode deixá-la solta, bem como eu estou fazendo aqui. Agora, aqui vamos descolorir. E assim a gente corrige todas essas manchas, uma descolorindo e a outra cobrindo onde está a mancha. E a próxima, vamos corrigir cobrindo. Reparem que a gente chega só até onde começa o loiro. E aqui a última agora, vamos descolorir. Fecho o papelote, ali a ponta eu vou deixar para fora. Vamos separar outra seção aqui. E vamos trabalhar bem na diagonal de novo. Não importa como você vai separar as seções, o importante é você sempre levar as subseções em transparência na diagonal. Quanto mais na diagonal você levar, melhor. Aqui então a primeira a gente descoloriu, a próxima vai ser a inversa ou a sombra. Corrigimos a raiz. A próxima vai ser aqui, vamos descolorir e assim vamos seguindo. Vamos raciocinar junto. A ponta já está descolorida em todo o cabelo. Numa das seções, que é a que a gente descolore, como por exemplo essa, a gente descolore de raiz até as pontas. E na próxima subseção que a gente cobre ali a raiz, a gente trabalha só na raiz. Então, aquela ponta continua ficando mais clara, descolorida. Então, o que acontece? Nós vamos ter um efeito de cabelo mechado na raiz até boa parte do comprimento e as pontas bem descoloridas. Esse vai ser o nosso resultado desse cabelo. A impressão que essa técnica passa no final é de um cabelo mechado com mechas tradicionais. Essa técnica não é possível fazê-la na horizontal. Na horizontal fica tudo manchado. Na diagonal, por causa da curvatura da cabeça e do caimento do cabelo, desmarca 100%.
Não fica aquelas tarjas dos blocos das seções, das subseções que você trabalhou. Reparem a grossura ou a finura, em transparência mesmo. A descoloração é super rápida. Aqui eu trabalhei com oxidante na potência de aproximadamente 25 volumes e foi bem rápida a descoloração. A gente atingiu um fundo de clareamento íntegro e homogêneo na altura de 9, vocês vão ver depois. Aqui é a inversa, onde a gente corrige essa raiz manchada e desce sujando ali, até ali na transição entre a parte escura e a clara, deixando as pontas claras, preservando essas pontas. Ou seja, a gente não cobre elas. E a próxima a gente trabalha quase até a ponta, para ficar bem descoloridinha mesmo. Fecha o papelote e a gente segue com essa técnica em todo o cabelo. Toda essa parte de trás e nas laterais também. Nas laterais a gente vai fazer uma modificação que vocês vão perceber depois. Veja como tá bem na diagonal, aqui deu para ver bem que realmente tá bem na diagonal. Essa a gente vai descolorir, reparem que a seção tá realmente bem fina. Bem fininha mesmo. Fecha o papelote. A próxima a gente vai cobrir a raiz manchada, ou seja, arrumar essa raiz manchada, tá bem manchada mesmo. Aqui, ao dividir as subseções, dá para perceber que realmente tá bem manchada, inclusive com tons bem quentes. Preparamos a plaquete e descolorimos. E assim seguimos toda esta sessão.
Aqui na lateral já mostrando o topo, a outra lateral a gente vai mostrar inteira para vocês como foi feito. Mas só para vocês verem que realmente a gente continua ali com a mesma técnica, na diagonal, subseções bem finas, uma descolorindo inteira ou quase inteira até a ponta, e a próxima cobrindo a mancha na raiz e deixando as pontas descoloridas sem cobrir. Cheguei até bem próximo à raiz. Reparem que eu tô bem na diagonal aqui. Vocês vão ver depois que aqui não fica mancha nenhuma na raiz. Com resultado bem bacana. Fecha o papelote. E aqui a última a gente cobre. E aqui desse lado eu vou mostrar inteiro como foi feito. A primeira a gente cobriu. Não se esqueçam sempre esse detalhe diagonal. E sempre mechas, seções, subseções bem finas. Aqui vamos descolorir. Repare que eu estou chegando bem próximo à raiz. A próxima é a inversa. Porém, aqui na parte da lateral frontal, na parte do contorno, a gente repetiu a seção descolorida para dar mais ênfase à iluminação nessa região. Ou seja, foi uma inversa e duas descoloridas. Essa próxima será a inversa. A próxima, reparem, é a descolorida. Fecha o papelote. Esta próxima seção bem fina na diagonal, vamos dividir ao meio, reparem nesse detalhe. Dividimos ao meio e a parte externa ali da região do contorno a gente descolore, sempre chegando bem próximo à raiz, fecha o papelote. E a parte de trás ou do meio a gente cobre. Na próxima seção, a gente cobre, separa uma nova seção, uma nova subseção aqui, divide ao meio novamente e descolore a parte do contorno, a parte de fora da seção, fecha o papelote. E a parte de dentro, aqui eu também descolori. Eu dividi em dois aqui, ficou muito largo. Agora, esta próxima, nós vamos descolorir de novo, vai ficar uma seção bem clara aqui na frente. Fecha o papelote. Lembre-se que dos dois lados você deve aplicar a mesma técnica. E a de dentro, a gente escurece. Esta, a gente escurece ela inteira. A próxima, a gente clareia ela inteira. E aqui a gente vai seguir a técnica normalmente, pois a gente já saiu da região ali do contorno. Então, aqui a gente segue igual a gente veio fazendo, uma positiva e uma negativa. Eu fiz essa variação aqui, essa região ali do contorno, só para dar mais iluminação mesmo no resultado final. E aqui você sobe com a mesma técnica agora, até o fim. Agora aqui na região da franja,
a gente vai começar cobrindo. Aqui a gente colocou no papelote para não manchar a testa dela. A próxima a gente descolore. Aqui você também, se quiser fazer uma cobrindo e duas descolorindo, fica legal também, pelo menos na seção da franja aqui. Aqui a próxima eu cobri. A próxima descolori. Tem algumas aqui que eu vou repetir o descolorido para ficar pontos mais claros de luz aqui. Esta próxima, separo uma seção bem fina. E essa aqui eu repito a seção para descoloração, para ter mais iluminação nessa região. Essa aplicação, essa mudança de aplicação, eu vou fazer também só aqui na região do contorno, mais na parte da franja mesmo. Aqui a gente não está trabalhando em diagonal, pois a própria curvatura da cabeça já dá a desmarcação necessária, não precisa ter medo. Pode trabalhar uma atrás da outra em transparência, que não vai ficar marcado e nem manchado. Agora, nada impede, se você quiser trabalhar aqui na diagonal, você aplicar na diagonal. Porém, gente, não há necessidade aqui na região do topo. Pode trabalhar tranquilamente desse jeito. A própria curvatura aqui do topo na cabeça faz o papel de desmarcação que a diagonal te dá nas laterais. Reparem que aqui agora eu não vou usar mais plaquete, eu vou usar o próprio papelote como base. E eu não vou fazer as mechas, a descoloração individual. Vou fazer as seções uma atrás da outra, reparem. Em vez de pegar outro papelote, eu aplico ali mesmo em cima de baixo. Quando você trabalha com seções bem finas, é possível fazer isso. Quando as seções são mais grossas, eu não aconselho. Pois quanto mais grossa a seção, mais suscetibilidade ao inchar e marcar a raiz. Você fica mais suscetível a isso. Tampa. Pega uma seção bem fina, em transparência, descolore. Aqui eu uso o próprio papelote, o histórico de empilhamento, ao invés da plaquete. Reparem que aqui eu também estou colocando o sobrepapel inteiro, não somente na parte da raiz. E aqui você precisa cobrir a parte que você escurece, pois na próxima você vai clarear em cima do próprio papelote. E assim vamos aplicando em toda essa região aqui do topo. Reparem ali onde não está aplicado ainda, como está bem manchado. A raiz realmente ficou muito clara. A pessoa que tentou fazer um retoque de raiz não soube escolher a base na coloração certa e acabou clareando e revelando os tons quentes ali na raiz. E aqui agora uma atrás da outra, uma positiva e uma negativa. Só na região da franja mesmo, que algumas eu repeti na descoloração para gerar mais iluminação. Depois que você sair aí da região da franja, você pode continuar com a técnica intercalando uma atrás da outra, positiva e negativa. Só não se esqueça de aplicar em seções, em subseções bem finas, na transparência mesmo. Quanto mais fino você levar, menos chances você tem de manchar a raiz. Maior é a probabilidade da tua descoloração ser homogênea. Você consegue um clareamento mais rápido, fica um resultado incrível. Então, o segredo aqui é você
trabalhar com mechas na transparência mesmo. E assim nós vamos seguir até o final desta seção do topo. Um detalhe que eu vou mostrar para vocês agora é como eu enxagoo. Poucos vídeos que eu mostro isso daqui. Reparem como eu protegi ali com algo impermeável as costas dela. E essa parte impermeável que eu coloquei ali se estende para dentro da cuba para não molhar as costas dela. E assim eu consigo enxaguar toda essa nuca numa boa. Eu gosto muito dessa técnica também de aplicar na nuca até uma altura, depois ir para as laterais e a parte do topo, enquanto a nuca clareia. Agora eu enxagoo toda essa nuca e eu posso continuar subindo a descoloração nessa seção de trás, sem me preocupar com as primeiras que estão lá embaixo já prontas, pois elas já estão devidamente enxaguadas. E assim eu consigo enxaguar toda essa seção da nuca. Eu coloco ela do lado do lavatório, reparem. Eu acomodei ela do lado do lavatório e fiz esse esquema ali para não molhar a roupa dela. E assim terminamos de enxaguar essa parte de trás. Aqui eu já vou apagar a raiz dela. Se a sua cliente não tiver brancos, provavelmente você não vai precisar apagar a raiz. Aqui naquela seçãozinha que a gente cobriu, que a gente fez a inversa, ela corrigiu 100%. Porém, na parte que a gente descoloriu, ali na região da raiz, sobrou um pouco de brancos, pois a gente não chega na descoloração até a raiz, até o couro cabeludo mesmo. Então aquela partezinha fica ali, passa a sensação de que ela está mais clara mesmo. Então, devido a isso, a gente optou para deixar um trabalho bem, com acabamento bem legal, apagar essa raiz. Mas assim é praticamente imperceptível. Vocês vão ver depois nas laterais e na parte do topo que a gente aplicou, que a gente praticamente só apagou para
fazer o mesmo trabalho que a gente fez aqui na parte de trás. Aqui na parte de trás, sim, houve algumas partes que ficaram algumas manchinhas na raiz, mas assim, bem pouquinhas mesmo. Na parte do topo e das laterais e desse topo aqui que eu vou começar daqui a pouco nessa parte de trás, não houve necessidade. Eu só apaguei para continuar o mesmo trabalho que eu apliquei aqui na parte de trás. Depois de aplicar toda a raiz, você passa um pente dia inteiro, assim, rápido, de raiz às pontas. O pente não pode parar na metade do caminho porque dá marcações. Se o cabelo for muito comprido, não faça isso. Se o cabelo não estiver bem maleável, reparem, vai dar uma transição bem bonita no final. E assim a gente corrigiu 100% desse cabelo. Aqui a lateral que eu já enxaguei, reparem na lateral externa como está mais clara. Como a raiz não resultou manchas, pois aqui também eu consegui pegar mais na diagonal do que na parte da nuca. Ficou assim um trabalho incrível. Eu só apaguei aqui para continuar o mesmo padrão que eu comecei na nuca, mas praticamente não havia necessidade. Agora naquele topo da parte de trás que faltava fazer, vocês vão reparar que eu vou na diagonal aqui até uma altura e depois eu pego na diagonal do outro lado subindo. Não importa como você vai fazer a sua diagonal, o importante é que você aplique na diagonal. Se você se sente bem vindo daqui para lá ou de lá para cá, pegar a diagonal de dentro para fora ou diagonal de fora para dentro, não importa. O importante é você separar as subseções em transparência e na diagonal. Exemplo disso vai ser nessa parte do topo aqui de trás que eu vou mostrar agora para vocês. Reparem que eu vou ir até uma altura seguindo uma linha de diagonal e depois eu vou fazer uma mudança. Eu vou vir do outro lado. Aqui eu tô indo de direita para esquerda subindo. E eu vou mudar de esquerda para direita subindo. Aqui vai ser uma das últimas que eu vou aplicar aqui nesse sentido de direita para esquerda subindo. Vai mais uma clarinha ainda. Reparem que é uma técnica bem simples, não tem segredo. A única questão é essa que eu citei mesmo, vocês respeitarem, estar sempre em diagonal e em seções em transparência. Mais uma ainda, agora cobrindo. E agora eu mudei. Agora eu tô vindo de esquerda para direita subindo. Mas eu continuo respeitando esse detalhe de estar sempre na diagonal. Claro que essa questão da diagonal para o topo ali, a parte do topo da cabeça indo para a franja, como já muito bem explicado, a própria curvatura da cabeça, pois ali o cabelo cai 100%. Então a própria curvatura da cabeça ajuda, já faz esse trabalho da desmarcação. Agora, nessa parte de trás aqui, toda a lateral é necessário, aqui em todas as laterais, tanto na parte de trás quanto nas laterais frontais, é necessário sim que você faça criteriosamente a diagonal para essa técnica sem eriçar e sem costurar, para que o teu efeito, o teu resultado final não fique marcado. E assim a gente subiu até o final desta sessão, com a mesma técnica, uma descolorindo e a outra cobrindo a raiz, a parte manchada.
Aqui reparem como as laterais já estão prontas. Aqui eu já estou enxaguando a parte do topo, para vocês verem. Eu coloquei a minha cliente de frente para o lavatório. Pedi para ela segurar aquela peça impermeável. Vocês podem comprar um protetor impermeável para ela não se molhar o rosto. E eu consegui enxaguar bem essa seção para não manchar. Se você não enxaguar bem e sobrar descoloração ou coloração, vai manchar. E aqui eu consegui enxaguar super bem. Reparem como ficou totalmente desmarcado. Não fica marcação. Por isso estou fazendo questão de mostrar para vocês aqui. Reparem a parte da franja, como ficou um pouco mais iluminada. A parte ali do contorno. Essa parte superior aqui da seção ficou um pouco mais escura. A lateral, reparem aqui, a lateral ficou também bem mais clara, com bastante iluminação ali, onde a gente pôs ênfase. E as pontas bem claras. E aqui, para seguir o padrão, a gente vai dar aquela apagadinha na raiz. Mas praticamente não se fazia necessário nessa região. Vocês vão ver depois no final que mesmo apagando, a gente conseguiu chegar muito próximo à raiz. Esse efeito de apagar aqui, ele passa uma impressão de que você não vê da onde que está saindo a mechinha clara, ela simplesmente acontece, não fica aquela marcação. Eu particularmente antes, eu era um pouco contra apagar a raiz, mas hoje, se você souber apagar a raiz com a força de oxidação adequada e saber colocar exatamente a cor da raiz, fica um acabamento incrível. E aqui já chegando na região da franja, onde a gente colocou mais intensidade de iluminação, de clareamento. Reparem que praticamente não houve manchas ali na nossa aplicação, mesmo a gente aplicando um papel atrás do outro. Agora a lateral. Reparem ali onde a gente colocou mais ênfase para a descoloração, também ali na parte do contorno ficou mais claro. E aqui, enquanto vai clareando aquelas últimas que a gente aplicou, esta parte da raiz vai trabalhando, agindo, e assim a gente ganha tempo. Reparem como fica mechado o resultado mesmo você fazendo mechas inteiras. Por causa do caimento fica um resultado mechado. Olha esse contorno como ficou super iluminado. E depois de terminar, você vem com o pente, assim como você fez na parte de trás, levando um pouco desse residual para as pontas, para já ir matizando um pouquinho esse cabelo. Puxa para as pontas. Repare aquelas mechinhas que a gente fez mais clarinhas ali na região da franja. E agora vamos esperar descolorir e dar o tempo de pausa. Agora a gente já chegou no fundo de clareamento desejado, vamos enxaguar. A nossa descoloração foi um fundo de clareamento na altura de 9, reparem, a raiz não está nada marcada nem manchada. A gente conseguiu um fundo de clareamento na altura de 9, bem homogêneo. Agora nós vamos lavar esse cabelo, vamos dar uma emulsionada em todo ele. Nós queremos como resultado uma tonalidade pérola, então a gente não vai matizar muito esse cabelo. Pois como a gente atingiu um fundo de clareamento na altura de 9, bem homogêneo, se eu colocar qualquer cor aí, eu vou esfriar demais o cabelo. Eu vou esfriar muito o cabelo e a gente não quer isso, a gente quer um tom manteiga, um tom de pérola mais amanteigado.
um pérola um pouquinho mais quente. Então, a gente não matizou muito esse cabelo. Vocês viram que eu dei uma emulsionada bem rápida, lavei e agora estou aplicando tratamento no cabelo. Essa máscara é de ação rápida. Eu enluvei por uns 3, 4 minutos. E agora estamos enxaguando. Reparem nesta raiz. Você não vê da onde sai a mechinha descolorida. É um trabalho muito bonito. É um trabalho que vale muito a pena. Agora nós vamos cobrir aquela última parte que a gente enxaguou. Só que reparem que praticamente não há necessidade. É só para a gente padronizar mesmo o nosso resultado. Assim como a gente fez na parte de trás. Mas reparem no detalhe de que fica realmente mechado o resultado. E a gente dá uma apagadinha aqui na parte da raiz, nessa parte que a gente acabou de enxaguar. Você leva pouquinha quantidade no pincel e distribui sujando para baixo. É pouquinha quantidade mesmo, pois você não precisa cobrir nada, é só dar uma apagadinha mesmo, para ficar um resultado bem natural no final. Feito isso, a gente vai esperar o tempo de pausa para a reação dos pigmentos ali. Ou seja, a revelação da cor. Aqui o cabelo está com tratamento. Vou aplicar uma máscara matizadora efeito pérola nessas pontas. E não vai passar disso. A gente deu aquela emulsionada com aquela cor que estava na raiz. E agora uma máscara efeito pérola. Todo mundo sabe que eu não tenho o hábito de matizar só com máscara, mas aqui a gente já deu uma emulsionada e a nossa intenção é deixar um tom amanteigado, ou seja, não neutralizar todo o amarelo do fundo de clareamento na altura de 9 que a gente conseguiu com muita integridade e muita homogeneidade. Então, por isso a gente praticamente não matizou esse cabelo. Aqui já estamos escovando, reparem que realmente como a gente previu, que o cabelo ficaria com as pontas bem descoloridas. E ali na região da raiz daria para ver um fundo ali, reparem como o fundo ficou um fundo escuro, uniforme. Já não tem mais aquelas cores quentes do fundo, da aplicação da coloração mal sucedida, que na verdade expôs o fundo de clareamento dela. Aqui agora a gente já tem uma base natural mais fria e numa cor uniforme. Reparem que raiz bonita que ficou. Aqui eu tô jogando um jato frio. Sempre depois da escova eu gosto de jogar um jato frio. Isso ajuda a selar as cutículas. Principalmente na raiz, pois as pontas a gente ainda vai trabalhar com ondas. Mas reparem esta raiz, que belezura! Aonde que você diz que não houve costura nesse cabelo? E que não houve o eriçado? Que você trabalhou com mechas inteiras slice. Aqui, reparem o fundo dele de uma cor só, com as mechinhas brancas, descoloridas, mais clarinhas. Olhem essa raiz, que perfeição que ficou. Conseguimos a nossa tonalidade de pérola, corrigimos ali a raiz. Ficou um efeito, um resultado belíssimo. Reparem nessa raiz, como a gente não vê da onde que sai
ali o fiozinho descolorido, sai ali do meio de uma raiz bem escura, num contraste muito bonito e muito sutil. A tonalidade também ficou maravilhosa. Você deve tomar cuidado na matização desse cabelo quando você quer um resultado mais amanteigado, pois as colorações, elas têm pigmentos muito frios e os fundos das nossas colorações, aqui do Brasil principalmente, são mais frios. Então você corre um sério risco de esfriar demais a cor. E esse é o nosso resultado. Eu espero que você tenha gostado dessa técnica, que é uma técnica muito rápida, muito fácil de aplicar. Vamos lembrar como é que era esta raiz antes? Super manchada, com tons de fundo de clareamento revelados, cores quentes, cores mais escuras. E olha como a gente deixou esse resultado, corrigindo totalmente aquela raiz manchada, devolvendo um fundo super natural, com mechas chegando praticamente lá no couro cabeludo. Eu espero que você tenha gostado desse passo a passo e até a próxima!